Boa noite a todas e todos. Que a paz do Mestre Jesus ilumine os nossos corações. Hoje, o tema abordado será um novo recomeço. Esse tema é título do livro psicografado por Vera Lúcia e ditado pelo Espírito Antônio Carlos. No dicionário, a palavra recomeçar significa começar novamente. Carlos Drummond de Andrade diz que recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, é renovar as esperanças, é acreditar em você de novo. Quando falamos em recomeço, podemos inicialmente visualizar que todos nós somos espíritos imortais e que estamos buscando, ao longo da nossa existência, a possibilidade de evoluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, em um diálogo de Nicodemos com Jesus, Nicodemos questiona: Senhor, o que é preciso para alcançar o reino dos céus? E Jesus lhe responde: é necessário nascer de novo. Nessa passagem, Jesus estava se referindo à reencarnação. Podemos então visualizar e entender a reencarnação como uma oportunidade que Deus nos dá para recomeçar. Através dela, sempre é possível reparar os nossos erros, aprender e caminhar em busca da nossa evolução. Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, psicografado por Divaldo Pereira Franco, diz que recomeçar é dar prosseguimento a algo, ou ainda retomar equívocos que ficaram em fases de ajustamento. Até aqui, nós colocamos que a reencarnação é uma oportunidade ou é uma forma de recomeço. Só que nós podemos todos os dias repensar as nossas ações, as nossas atitudes e começar novamente. Joana de Ângeles também diz, no livro Filhos de Deus, psicografado por Divaldo Pereira Franco, que a vida constitui-se de desafios constantes. Sai-se de um para outro e, portanto, é necessário começar e recomeçar. Durante toda a nossa existência, nós iremos encontrar diversos desafios. É importante nos fortalecermos e nos tornarmos mais confiantes. Devemos também encarar cada desafio, cada obstáculo e entender que eles fazem parte da nossa caminhada e que nós sempre podemos aprender diante das situações. O livro Um Novo Recomeço, psicografado por Vera Lúcia, conta a história de Nelson. Nelson era um empresário, casado e tinha 3 filhos, considerado muito autoritário e controlador, mas sempre conseguiu conduzir a empresa e a família sem maiores problemas. Certo dia, Nelson descobriu que o seu filho mais novo, Alex, estava enfrentando problemas com as drogas e que ele havia retirado uma quantia da empresa para suprir o vício e também pagar uma dívida que havia feito com seu primo. Após essa descoberta, Nelson e Alex passaram a ter discussões constantes. Até que um dia os dois estavam em casa e tiveram uma briga muito feia. Alex foi embora com muita raiva do pai e o pai também sentia muita raiva do filho. Assim que Alex saiu, Nelson começou a sentir mal e logo ele adormeceu. No dia seguinte, quando ele acordou, ele estava dentro do seu quarto, porém tudo era diferente. Quando Nelson passou mal, ele havia desencarnado, mas ele ainda não tinha consciência disso. Ele tentava então se comunicar com a esposa, com as empregadas, mas todas pareciam ignorá-lo. Até que aos poucos
ele foi percebendo que o seu corpo físico havia morrido, mas que ele estava vivo. O seu espírito estava vivo. Sem saber o que fazer, qual caminho seguir, qual direção tomar, Nelson escolheu ficar ali, vagando pelo seu lar, acompanhando o dia a dia da esposa e também dos filhos. Sofreu muito porque ele escutou diversas conversas que ele não imaginava. Ele também teve vontade de opinar em alguns momentos, mas não podia. Um dia, sentado no jardim da sua ex-casa, ele conheceu André. André era um espírito que também vagava sem direção. Os dois começaram a conversar e Nelson aproveitou para esclarecer algumas dúvidas. Os dias foram passando e Nelson ficou por ali, seguindo aquela rotina, até que de repente ele sentiu-se cansado. Para ele, não fazia mais sentido viver daquela maneira. Ele sentiu necessidade de buscar algo novo, sentiu necessidade de trabalhar. E então, decidiu perdoar as pessoas que lhe fizeram mal, inclusive o seu filho, e foi procurar ajuda. André, seu amigo, orientou que ele procurasse uma casa espírita. E assim ele fez. Chegando no centro espírita, recebeu o auxílio que ele precisava e foi então encaminhado para uma colônia espiritual. A partir daquele dia, Nelson teve um novo recomeço, onde ele passou a trabalhar, estudar e orientar os espíritos que precisavam de luz. Essa história nos mostra o quanto que Nelson ele estava apegado à sua vida material e por isso ele teve dificuldades em finalizar um ciclo de quando estava encarnado e iniciar um outro. É importante que a gente entenda que cada etapa da nossa vida faz parte de um ciclo e nós precisamos nos desapegar do anterior para então seguir em frente. Essa história nos mostra um acontecimento de um espírito desencarnado. Mas quantos de nós, espíritos encarnados, não somos apegados a uma situação e temos dificuldades em recomeçar? Às vezes, nós até estamos insatisfeitos com algo, com um trabalho, um relacionamento ou alguma situação, mas ficamos tão incomodados que falta-nos coragem e iniciativa de buscar uma mudança. Outras vezes, nós mudamos porque a vida nos convida. Como, por exemplo, quando algum ente querido desencarna, ou quando perdemos um emprego, ou ainda quando somos acometidos por uma doença de forma inesperada. E sim, diante dessas situações, é natural que a gente fique triste. Mas depois, nós precisamos nos fortalecer e buscar alternativas para seguir adiante. Todos nós podemos escolher se queremos viver de forma mais acomodada e muitas vezes infeliz, ou se queremos recomeçar. Através do livre-arbítrio, Deus nos deu essa possibilidade de escolha. Podemos escolher o caminho que queremos passar, a decisão que devemos tomar, se devo ou não começar a estudar, a trabalhar, se devo ajudar o meu próximo. Só que mesmo com o livre-arbítrio, muitas vezes falta-nos coragem. E por que nós temos tanta dificuldade em buscar algo que é importante para nós? Por que nós temos tanta dificuldade em buscar esse recomeço? Seguindo os ensinamentos de Jesus, é necessário exercer a caridade e a humildade. Um novo recomeço só é preciso se formos humildes. Mas, infelizmente, ainda prevalece na maioria de nós o sentimento de orgulho. Ou muitas vezes, nós não temos consciência daquilo que sentimos. Nós não paramos para refletir o nosso interior. E o peso das emoções que nós carregamos vai influenciar nas nossas escolhas.
É por isso que devemos vivenciar um ciclo, aprender com ele e, quando seguir adiante, evitar levar sentimentos de culpa, remorso, orgulho e pessimismo. Só que muitas vezes o passado ele nos atormenta de tal forma que nós ficamos paralisados e com medo de buscar esse recomeço. Chico Xavier tem uma frase que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Todos nós podemos, a partir de agora, observar com mais atenção as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas ações. E pode ser que algum dia a gente acorde e se sinta meio perdido, sem saber qual caminho devemos seguir. E quando isso acontecer, podemos nos questionar se estamos fazendo a nossa parte. Se aquele trabalho, se aquela atividade realmente faz sentido para nós, realmente faz sentido para a nossa existência. Podemos também verificar o que estamos aprendendo durante a caminhada. É válido lembrar que recomeçar sempre é possível. Nós sempre podemos interrogar a nossa consciência, prestar mais atenção em nós mesmos. E não existe um tempo padrão, porque cada um de nós temos uma caminhada diferente a seguir. E entre começos e recomeços, nós vamos encontrar dificuldade, nós podemos sofrer, iremos encontrar diversos obstáculos. Alguns de nós podem até sentir vontade de desistir. Mas quando isso acontecer, podemos lembrar daquela música de Frejá que diz assim: e quando estiver bem cansado, que ainda exista amor para recomeçar. É esse amor que nós precisamos incorporar no nosso dia. O amor da forma mais pura, como Jesus nos ensinou. O amor pela vida, o amor próprio e o amor para o próximo. Então, para finalizarmos a reflexão de hoje, irei recitar alguns versos do poema do cordelista Braulio Bessa, intitulado Recomece, onde ele diz assim: quando a vida bater forte e a sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir e esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acreditar. Quando a estrada for longa e o seu corpo fraquejar, quando não houver caminho nem lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Recomece, se refaça, relembre o que foi bom, reconstrua cada sonho, redescubra algum dom. Aprenda quando errar. E se algum dia, lá na frente, a vida te der uma ré, recupere a sua fé e recomece novamente. Que possamos, a cada dia, ter a certeza de que sempre é possível ir em busca de um novo recomeço. Agradeço a atenção de vocês e tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Nosso tema, repetindo, esquecimento do passado. E nós estamos reencarnados. E como espíritas, na nossa doutrina, fala muito de reencarnação, de vidas passadas. É muito comum, no meio espírita, nós sentirmos a vontade de saber, muitas vezes, quem nós fomos em vidas passadas. Qual a nossa classe social, com quem nós vivemos, com quem nós convivemos, quais foram as experiências vivenciadas em outras vidas. Mas Deus, na sua infinita sabedoria,
ele coloca uma das leis, que é a lei do esquecimento, que nos dá a oportunidade de renascer, mas como se fosse a primeira vez que nós chegamos aqui, a primeira vez com que nós encontramos as pessoas, a primeira vez com que passamos por determinadas experiências. Mas existe uma razão técnica para explicar essa lei do esquecimento. Como é que acontece a lei do esquecimento? André Luiz, em suas obras, ele vem nos falar, dá uma das explicações mais resumidas, que quando nós mergulhamos, quando nós renascemos, quando nós mergulhamos no corpo físico, o nosso padrão vibratório, ele fica extremamente diminuído. E isso faz com que a nossa percepção também seja diminuída e a nossa visão do todo seja diminuída. E quando nós mergulhamos no nosso corpo físico, a estrutura eletromagnética, termo cunhado por André Luiz, que é o nosso perispírito, onde ficam gravadas todas as nossas experiências reencarnatórias. Quando nós mergulhamos no corpo físico, o perispírito sofre uma espécie de abafamento, impossibilitando que essas lembranças de vidas passadas venham à tona. Uma outra questão também que ele coloca é sobre a memória. Todos nós sabemos que o nosso cérebro, quando nós reencarnamos, é o último órgão a ser consolidado no corpo físico. Assim também é a nossa memória. Nesse período atual evolutivo que nós estamos aqui encarnados, a nossa memória, nesse momento, está simplesmente no início da evolução. Daí dizer porque nós não lembramos das outras experiências de vidas passadas, porque simplesmente a nossa memória ela ainda é muito estrita. A memória, segundo André Luiz, é o último recurso do nosso corpo espiritual a se consolidar. À medida que nós vamos nos aprimorando espiritualmente e moralmente, a nossa memória também vai se aprimorando. E nós teremos a memória perfeita quando nos tornarmos perfeitos. O último recurso a se consolidar é a memória. E assim nós reencarnamos, como se fosse pela primeira vez, no esquecimento do passado, simplesmente para aprendermos a amar e perdoar. Grande é a nossa dificuldade para perdoar. Grande é a nossa dificuldade para amar. Isso porque nós estamos ainda no mundo de provas e expiações, vias à regeneração, e nós, seres habitantes deste orbe, nós temos ainda muitos vícios a serem vencidos. Nós não somos exemplos a serem seguidos de ética, de amor, de compreensão, de caridade. Ainda temos orgulho, a vaidade, o egoísmo. Tanto é que quando tem alguém em meio a bilhões na humanidade que é um ser extremamente virtuoso, exemplo de caridade, de doação ao próximo, essa pessoa logo se destaca, porque é raro, porque não é comum, porque foge da curva evolutiva do nosso orbe terrestre. Porque ainda nós temos muitos vícios, nós carregamos muitos vícios, principalmente o orgulho e a vaidade. Se o que caracteriza
o nosso orbe terrestre, pessoas ainda muito orgulhosas e vaidosas, pessoas ainda que têm dificuldade de perdoar, por que lembrarmos de outras vidas passadas? Será que vai fazer bem ao lembrarmos dos atos delituosos que nós cometemos? Tiremos, por exemplo, aqui em nossa vida, na nossa atual encarnação. Quando nós erramos, quando praticamos algo que feriu alguém, um ato equivocado que não foi tão bom assim e que arrependemos, às vezes a gente sente tanta vergonha, a gente faz de tudo para poder apagar esse ato da nossa memória, faz de tudo para que o outro não saiba o que nós fizemos de equivocado. Agora, imagine se todos os nossos delitos vêm à tona. Nós poderíamos dizer que isso poderia ser caracterizado de um tormento psicológico. Porque nós não temos estrutura moral ainda, estrutura espiritual, para dar conta dessa demanda se ela vier à tona. Porque nós temos grande dificuldade de perdão. Se nós temos dificuldade de perdoar o próximo, se ainda nós somos muito intolerantes, se ainda nós somos muito preconceituosos, isso equivale a dizer que a medida que nós usamos para medir o outro é a mesma medida que nós usamos para nós. Daí Deus, em sua sabedoria infinita, estabelece a lei do esquecimento, para que possamos assim conviver muitas vezes com os nossos inimigos do passado, que vem através da nossa família, de nossos pais, de nossas mães, dos nossos irmãos, para aprendermos a amar e perdoar. Mas nós podemos dizer que esse esquecimento, ele é provisório. À medida que nós vamos amadurecendo, essas lembranças vêm naturalmente em nosso psiquismo, mas nunca forçadas. Vêm naturalmente. É muito comum, quando nós estamos no mundo espiritual, e se nós passamos um determinado tempo lá de serviço, de trabalho, de dedicação, de aprimoramento espiritual, é muito comum que de vez em quando essas lembranças também venham à tona e a gente começa a refletir sobre essas vivências. Mas nunca forçadas, acontecem naturalmente. Quando se fala da lei do esquecimento, é muito comum também nós encarnarmos aqui, nós temos algumas lembranças através de sonhos, né? Ou até algumas informações que vêm através de tratamentos espirituais. Alguns de nós aqui presentes, nós já tivemos algumas informações, mas com o consentimento da espiritualidade, com o consentimento de Deus, nas quais a gente não sabe quais são as razões para isso, mas que muitas vezes uma ou outra informação nos chega, mas sempre com um objetivo útil, e nunca é forçado, vem naturalmente. E quando isso acontece, e se falando de tratamento espiritual, e que a gente tem a possibilidade de obter alguma informação, uma ou outra, com um objetivo útil, né, de direcionar ou redirecionar a nossa reencarnação, de refletir para o nosso aprimoramento espiritual, tudo isso é colocado com muito, mas com muito cuidado mesmo. Os dirigentes costumam observar a maturidade espiritual da pessoa,
para observar se a pessoa está preparada ou não para receber aquela informação. Com muito cuidado. E essa informação ela vem naturalmente, nunca forçada ou procurada. E sempre com um objetivo útil. E no mundo espiritual isso também acontece. Quanto mais tempo se passa no mundo espiritual, mais possibilidades da pessoa lembrar naturalmente de algumas cenas, de algumas informações de outras vidas. E André Luiz, no livro Nosso Lar, ele relata uma experiência que Dona Laura teve. Dona Laura, uma senhora casada com o senhor Ricardo, em conversação com André Luiz, e André Luiz curioso em saber como é que Dona Laura havia adquirido a casa em que ela morava, André Luiz pergunta como é que se faz para adquirir os bens no mundo espiritual. E Dona Laura, ela diz o seguinte, que através do trabalho, da dedicação, e quanto mais você trabalha, você recebe o bônus hora, que equivale ao nosso dinheiro aqui na Terra. E com muito tempo de trabalho, é possível que se adquira alguns bônus horas e você pode adquirir, no caso, um lar, uma moradia. E ela conta que a moradia dela foi adquirida pelo seu esposo Ricardo, que desencarnou 18 anos antes dela. E a deixou com 4 filhos, né? E muito nova, teve que trabalhar, teve que se esforçar para criar aquelas crianças. E o marido desencarnou muito novo também e começou também a trabalhar no mundo espiritual. Quando ela desencarnou, ela já encontrou aquela casa e foi ela mesma que inaugurou. Mas André Luiz pergunta a Dona Laura o porquê ela estava tendo muitas lembranças de vidas passadas naquele momento. E ela diz que ela e o marido dela, após alguns anos de trabalho, de dedicação ao bem espiritual, começaram a ter naturalmente lembranças de suas vivências. E eles foram orientados a procurar o Ministério do Esclarecimento. Os ministros desse ministério os encaminharam para um recinto, onde ali no recinto tinham vários arquivos de vidas passadas de Dona Laura e do senhor Ricardo. E eles tiveram contato com esses arquivos. Esses arquivos constavam 300 anos de vida, ou seja, 3 séculos de vidas passadas desse casal. E eles começaram a ler esses registros e André Luiz conta que eles ficaram 2 anos lendo esses registros de vidas passadas. Só que quando você tem contato com as informações de vidas passadas, e se você se encontra no mundo espiritual, você não consegue ficar lá. Por mais que esteja muito bom, por mais que você esteja feliz, por mais que você esteja trabalhando, por mais que você esteja aprendendo, você não consegue permanecer. Diante das informações, você não consegue permanecer. Você quer voltar imediatamente, renascer imediatamente, para poder resgatar os débitos. E assim aconteceu com o senhor Ricardo, ele não aguentou. Ele foi tendo o conhecimento de todas essas informações, ele quis voltar imediatamente. E segundo Dona Laura, ele já estava 3 anos reencarnado. E ela, brevemente, iria encontrá-lo. Assim acontece. Pode
ser que nós tenhamos também informações, mas sempre com um objetivo útil. E às vezes não é nem preciso obter nenhuma informação. Em nossa curiosidade para sabermos quem nós fomos, basta observar as tendências que nós carregamos, os vícios que ainda nós carregamos, a natureza das provas pelas quais nós passamos aqui na Terra, que nós vamos ter uma resposta mais ou menos do que nós fomos, do que nós fizemos em outras vidas. Não é preciso ter esse tipo de informação. Mas se nós estamos encarnados, precisamos aproveitar ao máximo essa experiência desta reencarnação, principalmente olhando para o nosso lado, que ali são colocados espíritos bem próximos de nós, nos quais nós temos afinidades, outras vezes nós não temos afinidade, e que o nosso olhar precisa se direcionar especificamente mais para aqueles entes que estão em nosso lar, nos quais nós temos dificuldade de relacionamento. Jesus já havia falado: reconcilia-te com o teu inimigo enquanto ele estiveres em teu caminho. Então, é importante que a gente observe, que a gente olhe para essas pessoas para aprender a amá-las e perdoá-las. Porque elas não foram colocadas ali perto de nós, no mesmo lar, na mesma família, por um acaso. Então, que possamos aproveitar ao máximo essa experiência para aprender a amar, para aprender a perdoar, para aprimorar as virtudes já adquiridas em outras encarnações, mas que precisam ser aprimoradas. Purificar o nosso amor. Porque por mais que a gente ame uma pessoa, o nosso amor ainda não é puro. Ele só está no início da evolução. O nosso amor, ele é cheio de altos e baixos. A gente fala que ama, mas quando o outro pisa em nosso calo, aí a gente odeia, a gente tem raiva, a gente tem dificuldade de perdoar. A nossa vida ela é caracterizada assim, de conflitos de altos e baixos, muitas vezes de muitos baixos do que altos. Essa é a normalidade, essa é a característica de todos os seres que estão aqui reencarnados. Então é preciso aproveitar ao máximo essa reencarnação para que a gente possa aprimorar sempre e sair daqui melhor do que nós chegamos. Muito obrigada a todos pela atenção.